E aí, tudo bem com todos? Espero que sim. Prontos para mais uma aula? Tá acabando, hein? Só mais 3. Hoje vai ser a nossa 18ª aula e nós vamos estudar o capítulo 18, que se chama Movimentação Bem Coordenada. Tá acabando, tá acabando. Aí depois é só partir pro abraço, mais um livro concluído e estudado, né? Então, sem mais delongas, vamos para nossa aula. Então, gente, tava chegando a hora de fazer aquela transferência da Cidade da Justiça para um outro planeta. Se lembram da Cidade da Justiça? Né? Que Miranda foi junto com sua equipe, até alguns justiceiros se comunicaram lá no centro espírita, né? Todos assim, muito rebeldes, revoltados. Em especial, né, naquela Cidade da Justiça, havia um senso comum entre os seus moradores de ódio a Jesus e dos cristãos em geral. Então eram pessoas que, né, a sua grande maioria, não estavam querendo melhorar, não se arrependiam do que haviam feito e por isso não tinham mais condições de ficar na nossa Terra, né, no nosso planeta, que está passando para um mundo de regeneração. Então essas pessoas, né, não só da Cidade da Justiça, como outras, né, pelo que Miranda relata, era um procedimento que estava acontecendo em outros lugares. Essas pessoas iam ser retiradas daqui, né? Então, já estava na hora disso acontecer, a Cidade da Justiça iria ser movida, e os detalhes finais estavam sendo discutidos ali, principalmente pelos engenheiros responsáveis, né? Mas Miranda também estava por lá para ajudar e contar pra gente tudo que estava acontecendo ali nos bastidores. Então, gente, entre os detalhes finais, os engenheiros estavam precisando mapear as furnas, os abismos mais profundos daquela cidade, onde, né, que serviam de presídio para aqueles espíritos mais rebeldes. Então, da cidade já tinha as celas, mas para baixo dela, né, nas furnas da cidade, nos abismos, também tinham presídios. Gente, devia ser um local. Miranda vai tentar descrever pra gente mais ou menos como é que era essa Cidade da Justiça. Então, os engenheiros estavam, além de mapear a cidade na sua base, tinha que ir também para o subsolo, porque lá tinham, né, um presídio para espíritos mais rebeldes. E tudo isso precisava ser transportado. Então, depois que eles conseguiram mapear essas furnas, o Miranda vai tentar explicar pra gente. Ele fala assim: mentalizem uma favela de miséria absoluta, onde pessoas vivem com porcos, com vacas, com ratos, com baratas, onde as pessoas ali se alimentam de comida em decomposição, a mesma comida da pessoa é do porco, e urina e fezes se misturam na comida, na água, a pessoa bebe água, a pessoa toma banho, bebe a água do banho. Imagine isso, essa situação de total miséria. A Cidade da Justiça era 1000 vezes pior. 1000 vezes pior. Porque além dessa sujeira, né, ainda tinham várias orgias sexuais, pessoas que se transformaram em animais, e, né, num show de horrores, algo assim descritível. Essa era a Cidade da Justiça. Era uma paisagem de causar realmente arrepios, de tão baixa vibração dos seus moradores. E todos com aquele pensamento comum de ódio a Jesus. Bom, então, a espiritualidade, né, a equipe de Miranda e as outras equipes se reuniram para poder conversar sobre os detalhes finais e fazer a transferência da Cidade da Justiça para outra dimensão. A espiritualidade, o Miranda está narrando para a gente, já sabia qual planeta deveria receber aqueles irmãos. Tratava-se de um lugar muito parecido com a Terra de alguns bilhões de anos atrás. Era um local, olha só a descrição, vê se você quer ir para lá. Era um local extremamente quente, com muitos vulcões. O ar era carregado de elementos químicos venenosos, o vento era forte, trazendo areia, né, aquele clima árido, seco.
quente. Ah, não. Quem quer ir pra lá, gente? Vamos nos melhorar agora. Não dá. Vamos ficar aqui na terra mesmo. Quando a gente quer pegar um clima frio, a gente vai pra Gramado, toma um chocolate quente, depois a gente pega uma praia de uma pessoa. Vamos ficar na nossa terrinha. Oh, coisa boa é ficar na terra. Eles vão ficar, se Deus quiser. Mas esses irmãos, né, que tinham feito a escolha de permanecer no mal, iriam para um local adequado. E lá eles iriam ter várias oportunidades de se melhorar. Porque nós todos estamos condenados a sermos perfeitos. A gente pode atrasar aí essa caminhada. Cabe a nós. Mas o destino é um só. Bom, então, um dos engenheiros, né, responsáveis pela transferência fala para que tal empreendimento aconteça, né, essa transferência, eles precisariam contar com a ajuda de alguns equipamentos. E ele até cita 2. Ele fala que eles iam precisar de gruas e guindastes. Gruas, coloca aqui na tela. Gruas, isso é uma grua. Guindaste, coloca aí na tela. Olha o guindaste aí. Só que a gente imagina, né, que as gruas e os guindastes da espiritualidade sejam muito mais completos, né, complexos também, e muito maiores para transportar toda uma cidade. Então, além das gruas e guindastes, ainda teriam outros equipamentos para poder fazer esse transporte. Algo bem complexo mesmo, né? A espiritualidade, gente, como ela é avançada. Quando os detalhes finais foram decididos, chegaram a hora de fazer a operação. E o mais interessante é que os habitantes ali da Cidade da Justiça, aqueles que estavam naquela loucura mental, nem iam se dar conta do que iria acontecer. Não iam sentir a transferência para outro planeta. Quando percebesse, ó, não estamos mais na Terra. Né? E isso se dava por causa do que o transtorno mental deles era tão grande que eles não iam nem notar. Foi decidido um dia para fazer a transferência e o dia escolhido foi 13 de maio, que é o dia que foi promulgada a Lei Áurea, né, que abolia a escravidão. Então, eles conversaram e decidiram que esse dia seria um marco muito importante e interessante de fazer essa transferência, né? O dia que aboliu a escravidão aqui no nosso Brasil, 13 de maio. Então, os equipamentos espirituais, chegou o dia, né? Chegou 13 de maio. Imagino que de 2020, né? Pela lógica e por quando o livro foi publicado, né? No início da pandemia e tudo mais. Então, acredito que 13 de maio de 2020 foi feita essa operação. Então, os equipamentos espirituais foram colocados ali ao redor da cidade, né? As gruas, os guindastes e outros. E ali próximo da Cidade da Justiça, ficou um grupo de espíritos responsáveis por ajudar através de energias. Eles iam ficar meditando para que dessa forma o transporte acontecesse de uma forma mais rápida, né, e fácil. Eram como se fossem médiuns de sustentação, né? Não tem no trabalho mediúnico, tem o doutrinador, tem o médium e tem o médium de sustentação, que fica ali, né, em prece. E a participação do médium de sustentação é tão importante, né? Quando a gente participa de um trabalho mediúnico, não sei se vocês já aconteceu com vocês, de participar de um trabalho mediúnico em que não tem médium de sustentação, como é mais difícil o negócio pegar no tranco, não é? Importantíssimo a tarefa de um médium de sustentação, porque ele colabora com as energias necessárias para que o trabalho aconteça de uma forma melhor. Isso era que esse grupo de meditação ia fazer. Bom, então colocaram ali os equipamentos ao redor da cidade, né? Imagino que eles ficaram assim na terra. E aí começou. E a cidade foi levantada. Gente, olha que coisa interessante, meu Deus. A cidade foi levantando bem devagar. Embaixo dela tinha um equipamento especial que fazia com que ela subisse. E uma coisa que o Miranda nota, ele vai relatar pra gente, é que o sol tava bem cedinho, né? O sol tava nascendo. O sol não conseguia penetrar aquela camada grossa de vibrações mentais que tinha ao redor da cidade. Olha esse lugar. O sol
Olha como o nosso sol é forte, os raios de sol. E o sol esses dias tem nascido bonito, né, gente? Já repararam? Nossa, como tá nascendo bonito. E o sol não conseguia penetrar aquela camada grossa de vibração mental dos habitantes lá da cidade. Continuava na escuridão. Tiraram ali das furnas, mas continuavam na escuridão. A cidade estava no alto e das bordas dela estava saindo um líquido muito escuro, muito fedido. E o Miranda fala que era de dar náuseas, de tão fedorento que ele era. Estava escorrendo assim das bordas. E depois ele descobriu que se tratava dos pensamentos dos habitantes de lá que se condensavam e se tornavam aquele líquido. E à medida que as horas iam passando, né, os trabalhadores eram substituídos. Não foi uma operação, né, de minutos. Foi algo bem demorado, várias horas, e porque o transporte não poderia parar, os trabalhadores eram substituídos. E a equipe de Miranda, eventualmente, foi substituída também. E aí eles voltaram para o centro espírita, que estava servindo de base para ele e os demais. Ele foi lá descansar, né, Camila? Não. O trabalho também não parava. Gente, mas como tem coisa para fazer, né? A gente não pode ficar com a impressão de, eu vou desencarnar para dar uma descansada. Nananina, não. Miranda também não parava lá no centro, porque naquele momento final, onde várias pessoas, né, vários locais, não só a Cidade da Justiça, mas outros locais parecidos estavam sendo transportados, tinham aqueles espíritos que na última hora se arrependiam. E, claro, a gente percebe até o fim, até o minuto final é dado uma chance para quem tem assim, uma faísca de arrependimento. Então, assim, estavam acontecendo vários trabalhos mediúnicos espirituais para atender aqueles que no momento final queriam uma nova chance. E o Miranda fala que os salões do centro, na esfera física, estavam vazios por conta da pandemia, mas que do lado espiritual eram verdadeiros hospitais de guerra, atendendo a todos esses irmãos. E muitos trabalhadores do centro encarnados, que no momento do sono se desprendiam, estavam lá ajudando também. Então não tem por que a gente ficar com a impressão de que se as portas dos nossos centros estão fechadas, a gente não está trabalhando, o centro está parado, os espíritos não estão sendo ajudados. Olha aí, gente, não tem como a gente parar. Nesse momento que nós estamos vivendo, né, de transição planetária, de transição para um mundo melhor, não tem como a gente parar de trabalhar. Então, mesmo com o centro com as portas fechadas, o trabalho continua. E lá não estava sendo diferente. Então, Miranda descreve como um hospital de guerra, porque muitos vinham tentar atacar, muitos vinham gritando e saíam chorando, porque se arrependiam, né? No fundo, eles estavam sendo atraídos para lá porque eles estavam com aquela faísca de arrependimento. Miranda relatava também que eles estavam recebendo notícias de outras equipes da Europa e da América Latina que estavam precisando de ajuda. Necessitavam-se de obreiros encarnados que tivessem algumas informações sobre a vida além da matéria. Então nós sabemos que aqui no Brasil a doutrina espírita ela é muito conhecida. É o local com mais espíritas no mundo é aqui. Mesmo que a nossa doutrina tenha sido iniciada, tenha sido fundada lá na França, por Allan Kardec, né, lá na Europa, ela ficou mais conhecida, divulgada aqui no Brasil, né, onde nós temos o maior número de espíritas. Então tem muitos locais na Europa que as pessoas nunca nem ouviram falar em doutrina espírita. Nunca nem ouviram falar de vida após a morte, de reencarnação. É um assunto totalmente desconhecido. E agora, com essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, de pessoas morrendo de uma hora para outra por causa de um vírus, pessoas saudáveis, fortes, que num dia estão bem, no outro entubada, no outro morrem, as pessoas começaram a questionar. Poxa, mas é isso? Acabou? Então as equipes espirituais da Europa e algumas da América Latina estavam querendo pessoas reencarnadas que fossem levar para esses locais essas informações de que não,
A morte, ela não existe. A vida continua. A vida continua. Olha que privilégio que a gente tem de ter contato com essa doutrina tão maravilhosa, enquanto outros locais não sabem nem o que é reencarnação. Por isso que de nós vai ser muito cobrado, porque a gente tem muito acesso a essas informações, não é? Então, o Miranda relata isso pra gente, né? A dificuldade que eles estavam tendo de tentar se comunicar com aqueles que tinham ficado falando, não, ó, o seu parente está bem, ele está aqui. A vida continua, a morte não existe. Bom, nunca o saber da vida espiritual foi tão importante, né? Porque com a pandemia, milhões de pessoas ao redor do mundo desencarnaram e as pessoas estão começando a buscar explicações. E aqui no Brasil a gente tem o privilégio de ter essa doutrina tão maravilhosa, de ter pessoas como o Chico Xavier, Ivone, Divaldo, que são médiuns que trazem informações do além para todos nós. Bom, agora Miranda e sua equipe se deparavam com uma situação que carecia ajuda, uma situação particular de um trabalhador daquele centro. Era um senhor muito dedicado, que tinha tido uma vida exemplar, mas que agora passava por dificuldades, porque ele foi acometido com a síndrome de Parkinson, e com ela, além dos tremores, veio alguns distúrbios mentais. Então, o que acontecia? Essa síndrome de Parkinson já estava bem avançada e estava causando esses delírios. E com isso, ele passou a dizer que estava sendo perseguido por um dos diretores do centro espírita. Ele estava todo confuso, era a doença, né? E as pessoas sabiam disso. Era uma situação muito triste para esse senhor, para a família dele, para a família do diretor do centro, né? E seus familiares todos, né? Porque todo mundo tinha visto ele, assim, um senhor tão sereno, né? Tão respeitável, simplesmente se perder por conta da doença. E as acusações que ele fazia eram muito sérias, ele sempre ficava muito alterado, muito nervoso. E em um certo dia ele foi até a casa desse diretor do centro, e lá ele fez toda uma cena, ofendeu muito ele, acusou de coisas graves. Era uma situação realmente bem lamentável. E aí a família veio ao encontro, tentou acalmá-lo. E quando ele se deu conta, porque ele tinha alguns momentos de lucidez, quando ele se deu conta do que tinha acontecido, ele ficou muito envergonhado. E aí ele começou a pensar, poxa, mas o fim da minha vida vai ser assim? Não quero passar essa vergonha, não quero ofender as pessoas. Aí começou uma ideia de suicídio. A sua família, então, numa tentativa de ajudá-lo, interna ele, colocando ele numa clínica adequada para que ele consiga receber os cuidados necessários. Mas aquela ideia de suicídio estava crescendo na mente dele. E nós vamos entender que se tratava de uma obsessão. Mesmo ele tendo sido um senhor, né, uma vida exemplar, ele tinha um passado a espiar. Ele tinha, em vidas anteriores, feito muitos inimigos. E alguns deles estavam agora obsediando. Então, com a doença, ele acabou dando algumas brechas para que essa obsessão ficasse mais forte e essa ideia do suicídio crescesse. Então, para ajudá-lo, a espiritualidade iria preparar um trabalho mediúnico do lado espiritual, levando aquele senhor, quando ele fosse liberto do sono físico, e o obsessor que estava ali liderando aquela situação. E esse obsessor líder era um justiceiro. Sim, ele era lá da cidade da justiça, mas que estava fora daquele ambiente. Ele estava fora, ele estava acompanhando aquele senhor, porque ele sabia do que estava acontecendo, né? Ele era um dos líderes ali do justiceiro, ele sabia do que estava acontecendo e ele queria se vingar.
Ele queria se vingar do que a espiritualidade estava fazendo, retirando a cidade do local. E a sua vingança iria se iniciar, segundo ele, com o suicídio daquele trabalhador do centro espírita. Então ele saiu da cidade, ficou ali na casa daquele senhor com Parkinson para obsediá-lo e levá-lo ao suicídio. Bom, na hora marcada, o trabalho ele vai se iniciar e esse obsessor se aproxima de Amália, né, que é uma médium, e ele começa a dizer: se pensam que não estamos cientes do que está se passando, encontram-se terrivelmente enganados. Ele estava falando daquele transporte da cidade. E ele continua: se pensam que será fácil transportar a nossa cidade, estão enganados. Iremos revidar. E o nosso plano de contra-ataque vai se iniciar agora, levando esse infeliz ao suicídio, né, o senhor com Paxo. E ele começa a falar que aquele senhor era um hipócrita, que ele não era diferente deles, porque no passado ele tinha feito isso e aquilo. O que muitas vezes esses irmãos não conseguem perceber é que a gente evolui, que a gente cresce, que a gente não é mais a mesma pessoa de 500 anos atrás que mandava matar quem não fosse cristão. A gente evolui, a gente se melhora, mas às vezes aquele ódio, aquela vingança é tão grande que eles não conseguem perceber. Eles acham que a gente está, muitas vezes, agindo com hipocrisia. A gente está tentando se passar por bonzinhos, mas no fundo somos pessoas muito, muito ruins, como éramos no passado. Bom, o Spinelli, ele, né, faz a doutrinação, ele traz os argumentos lógicos, falando do que o bem sempre vence. Gente, o bem sempre vence. Sempre, sempre, sempre. Olha essas doutrinações, olhem todos esses relatos, desses livros todos que nós vemos aí na doutrina espírita. Quando foi que o obsessor venceu, né? O bem vence. E depois que o Spinelli traz esses argumentos lógicos, o espírito ele fica se sentindo intimidado. E aí ele sinaliza para os demais companheiros, né, que estavam ali presentes, para dominarem a reunião, incorporarem nos médiuns, causar desordem, ele dá o sinal. Mas a espiritualidade que estava preparada para esse tipo de coisa age antes, paralisando todos ali para que nada disso acontecesse. Cláudio, né, que tinha uma energia, um magnetismo muito grande, dá os passes necessários. Eurípides, que estava ali presente, começa a orar. E com a oração do Eurípides, pétalas de rosa caíram do céu e se desmanchavam ao contato com a pele. Aconteceu então uma situação bem inédita, bem diferente. Todos ali no salão, eles estavam no salão do centro, mas é como se as paredes sumissem. E eles, todos presentes, começaram a ver o que se passava além. Então eles viram festas com presença de encarnados e desencarnados em verdadeiras orgias. Eram festas que estavam acontecendo ali, né? Aqui na nossa querida Terra. Mas era como se fosse um zoom. Um zoom. Então todos ali estavam vendo aquela festa. E desencarnado com encarnado, aquela orgia, aquela busca por um prazer alucinante. A espiritualidade benfeitora olhava aquilo, né? Miranda olhava aquilo e se compadecia. Os obsessores tentavam dançar também para causar desordem no ambiente, mas eles estavam paralisados. Eurípides, né, que foi responsável por esse processo, queria que eles vissem o que fosse acontecer. E o que aconteceu? A oração de Eurípides chegou até essas festas. E alguns desencarnados que estavam ali aquela alucinação, caíram em si. Caíram de joelhos. Porque no fundo eles estavam cansados. No fundo, eles queriam paz. Queriam ver a mãe de novo, o pai, a avó. Queriam deitar numa cama limpinha, tomar um prato de sopa, tomar um copo d'água.
estavam cansados. E eles caem de joelhos. E os amigos benfeitores vão até lá recolhê-los. Gente, como é dado chance. Até o fim, todos que quiserem uma nova chance vão ter. Não é tarde. Não é tarde. Depois o salão volta à sua normalidade. Aqueles que acompanharam a cena ficam muito sensibilizados e o obsessor líder não consegue mais se comunicar. Ele perde as suas energias e desmaia. Seria levado para um local adequado para depois continuar com o diálogo. Tá certo? Tranquilos? Essa foi a nossa aula de hoje. Muito bom! Semana que vem tem mais, a gente continua. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, meu e-mail sempre está aqui na descrição do vídeo. Podem contar comigo sempre. Tá certo? Então, fiquem com Deus e até a próxima!